Vamos falar agora sobre a fundação dos Emirados Árabes Unidos e explicar as peculiaridades dessa fundação ajuda a entender também como o país se desenvolveu tanto de uma forma tão única. Vamos voltar lá para trás, quando ainda não era um país. Vamos olhar para a região e para quem habitava a região. Era um deserto habitado por tribos beduínas, em geral, tribos nômades. Tribos nômades com uma conexão profunda com o deserto e o deserto com as suas condições extremamente difíceis. Pessoas acostumadas a peregrinar em grupos ou em família, inspirados pela natureza, guiados pela natureza, pelas estrelas, pelo entendimento dos animais. E esses habitantes do deserto tinham uma habilidade de sobrevivência, de independência fora de série. Então, uma região bem focada em pessoas, bem focada em honrar a família, honrar a terra, honrar tradições. Já com esse início de sobreviver uma vida de dificuldade e de escassez. Uma vida que assusta muita gente, uma vida do deserto. A região foi se desenvolvendo, estava num lugar estratégico, né? Perto da Europa, perto da África, na Ásia. E principalmente com foco em pesca, pérolas e comércio, começou a se desenvolver, mas ainda era uma vida bem simples que todo mundo levava. Água limpa, eletricidade, tudo isso era luxo. Nessa época, tinham várias regiões autônomas, né? Dentre elas, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Al Ain, Bahrein, Catar, que viraram outros países. Cada uma tinha suas peculiaridades. Por mais que eles tinham autonomia, eles não tinham total liberdade. Eles tinham o apoio militar da Inglaterra, eles tinham muito da opinião da Inglaterra quanto também a política externa, mas as regiões estavam ali, de certa forma autônomas, e cada uma tocando da sua forma as suas tribos. E até mesmo pouco mais de 50 anos atrás, 1960, todas as regiões juntas tinham menos de 90 mil pessoas. Então, eram realmente tribos. As regiões autônomas, das suas maneiras, buscavam diferentes caminhos para diversificar a economia ou para encontrar outras oportunidades. Dubai resolveu buscar petróleo. Então, conseguiu fazer uma parceria para que uma certa empresa buscasse petróleo, isso em 1937. Mas entrava ano, saía ano, entrava década, saía década e nada, não encontravam petróleo. Até que em 1958 foi encontrado muito petróleo, a 7ª maior reserva do mundo, em Abu Dhabi. E claro que isso muda o jogo. Agora, todas as vezes que eu vejo alguém de forma simplista falando, claro que o país é rico, então é por isso que virou o que virou, me dá uma agonia, porque, primeiro, riqueza nem sempre é sinônimo de boa administração e prosperidade. E segundo, e mais importante, que é o que eu quero mostrar nesse curso como um todo, a forma como os líderes resolveram tocar o país com o seu olhar de mundo foi o que fez a diferença em usar bem aqueles fundos. É óbvio que ser encontrada a 7ª maior reserva de petróleo do mundo num país, muda o jogo para o país? Muda. Mas mudar o jogo a ponto de criar a sociedade que foi criada nesse país em menos de 50 anos é por uma razão completamente diferente e muito mais comportamental e de gestão e de visão do que qualquer outra coisa. E é isso que eu quero mostrar muito nesse curso. Para a gente conseguir entender a fundação desse país, é importante entender um pouquinho melhor a história de alguns líderes dessas regiões que acabaram se juntando para virar os Emirados Árabes Unidos. E eu quero falar nesse momento de 2 líderes. O líder de Dubai, na época, que era o Sheikh Rashid, e também o futuro líder de Abu Dhabi, que na época era o líder de Al Ain, que era o Sheikh Zayed. Esses 2 líderes tinham visões extremamente ambiciosas para o futuro das suas regiões. E para entender a história da fundação desse país, é preciso entender um pouco das suas histórias. Senão muito fica perdido. Vamos começar pelo Sheikh Zayed. A sua família governava Abu Dhabi.
Então, desde pequeno, ele foi exposto e pôde ouvir diversas conversas de liderança dessa região. Inclusive, tem um conceito bem legal no mundo árabe, que é uma região que pode ser de uma casa ou de uma comunidade, uma areazinha que eles chamam de majlis. Nada mais era do que um canto confortável para as pessoas sentarem, conversarem, às vezes tinha também um cafezinho, e onde muitas vezes as pessoas daquela região podiam conversar com os líderes. As pessoas também têm majlis dentro das suas próprias casas, mas basicamente é um lugar para você socializar, mas também já colocar ali a sua opinião, já trocar informações. E desde os 7 aninhos ele sentava nesses majlis, ouvindo, né, conversas importantíssimas em relação a como a sua família governava Abu Dhabi. Ele acabou se mudando de Abu Dhabi para Al Ain, ainda quando criança. Então ele acabou vivendo uma vida beduína. E ele amava estar próximo de pessoas. Então ele cresceu com essa vontade de colaborar com as pessoas, de trabalhar junto, de servir, pensando em abundância. Mas se, por um lado, ele pensava assim, tinha muita gente ainda que acreditava que as coisas tinham que ser feitas com cautela. Que bacana. Há alguns anos, a economia teve agora o benefício do petróleo, mas décadas antes eles viram muitas crises. A base da economia da região era comércio de pérolas. E esse comércio sofreu grandes mudanças, né, nas décadas de 20, 30, tanto porque entrou no mercado o comércio japonês, que era muito mais acessível, muito mais barato, mas também porque teve um reflexo na economia global, da queda da Bolsa de Nova York em 29, e comprar pérola não é a prioridade número 1 das pessoas quando elas resolvem focar só no que é importante após uma crise. Então eles já tinham visto economias perto de colapsar, comércios decaindo, a própria região é instável, então tinham visto uma ou outras histórias ali que assustavam. Então, por mais que já houvesse aquela abundância de petróleo, não necessariamente isso se refletia na abundância de viver uma vida sem se preocupar com uma potencial futura crise. Pelo contrário, eles se preocupavam muito com isso. Agora, o Sheikh Zayed tinha uma visão peculiar. Ele achava que era hora, na verdade, de não se preocupar com isso e de focar em abundância. Ele acreditava que ao distribuir parte dessa abundância de recursos que eles tinham encontrado com toda a população, se criaria uma dinâmica de abundância em toda a região. Ele foi eleito como o representante de Al Ain, pelo irmão, que na época tocava Abu Dhabi, e foi bem interessante ver a forma que o Sheikh Zayed governou em Al Ain. Lá ele pôde colocar essa visão de mundo e mostrar resultados. Então, já pensando em usar a sua liderança para tomar para si essa visão de provedor de bons serviços para a população, ele criou um novo sistema de entrega de água, ele fez questão de se envolver no dia a dia, entender, ajudar a resolver pepinos, dando tom da sua liderança de uma forma muito mãos à obra, né? Para ele, liderar e servir eram sinônimos. E a gente vai falar bastante disso na próxima aula. E algo que também fazia com que sua liderança fosse muito boa é que ele amava pessoas. Então ele gostava de andar pela região, de conhecer as pessoas, de entender a vida das pessoas, deserto afora. E isso também ajudou muito. Então ele já era visionário, ele era muito humilde, né? Esse background aí de tribo beduína, de pescadores, de pérolas. E ele tinha isso no sangue dele, né? Ele gostava de natureza, de camelos, de falcões. Então essa cultura do deserto, essa cultura do país, era parte dele mesmo. E junta isso com generosidade, com respeito pelas pessoas, com amor pelo meio ambiente. Era muito interessante a forma como ele viu o mundo, e um homem extremamente educado. Teve a chance de visitar diversos países ao redor do mundo, fez um tour de diversos países do mundo. E ele via esses outros países e ele pensava, poxa,
por que não, né? Por que o meu deserto aqui não pode se desenvolver como esses países super desenvolvidos que eu tô vendo por aqui? Com determinação, com trabalho, eu acredito que a gente pode fazer isso. Então ele tinha na cabeça dele, né, a ideia de reformas sociais, reformas econômicas, reformas políticas, um humanitarismo muito vibrante. Por mais que ele começou a vida dele gostando de caça, ele rapidamente foi para pensar em conservar o meio ambiente. E tudo isso se juntava para ter uma mistura muito interessante. Ele era um poeta, ele gostava de falar de vida, gostava de falar de patriotismo, de amor aos seus cavalos, gostava de natureza, gostava de pensar em sustentabilidade, gostava de pensar no papel das mulheres na sociedade. Então isso tudo se juntava para algo muito único, né? Enquanto na região muita gente falava de guerra, muita gente falava de armamento, de munição, ele pensava em educação, ele pensava em medicamentos, ele pensava em hospitais. Então já começa com uma pessoa que tem uma visão de mundo muito diferente e uma forma muito única de como acha que tem que distribuir aqueles recursos que tem em mãos. O Sheikh Zayed se tornaria o pai fundador, o founding father dos Emirados Árabes Unidos, e muito do que eu descrevi aqui faria parte da visão desse país. Mas ele não estava sozinho nessa. Quero compartilhar um pouquinho também do Sheikh de Dubai, Sheikh Rashid. Dubai já tinha diversificado muito, mesmo antes da fundação dos Emirados Árabes. Assim como o Sheikh Zayed, o Sheikh Rashid acreditava que parte de liderar era estar muito próximo do seu povo, das suas pessoas, conseguir encontrar caminhos para que eles fossem felizes e sempre estar muito próximo de todos os desenvolvimentos, de todos os projetos que ele decidia fazer. É tradição nos Emirados Árabes rezar 5 vezes ao dia. A gente vai falar mais disso na aula sobre tradição e modernidade. A primeira reza do dia acontece durante a madrugada ainda. E para muita gente eles rezam e voltam a dormir. O Sheikh Rashid era conhecido por acordar já nessa primeira reza e partir para visitar seus projetos, partir para conversar com pessoas do seu povo e entender melhor o dia a dia. Ele gostava muito de field trips, de visitas de campo para tudo que ele criava. E ele já tinha uma visão muito interessante sobre estabilidade, sobre presença e sobre diversificação. Ele era filho do Sheikh Said, que já era conhecido pela forma muito única que ele olhava para diversidades, pela forma tolerante, pela forma paciente que ele olhava para desafios. Na sua época, ele já pensou em melhorar a área de saúde, muitas vezes com seu próprio dinheiro, né? Tiveram algumas doenças que acabaram virando epidemias e ele resolveu expandir alguns, na época não era nem hospital, né? Mas a área que virou um hospital resolveu expandir com seu próprio dinheiro. Ele tinha uma visão de educação já muito grande, de pensar em colocar uma porcentagem alta do orçamento para educar as pessoas. E isso ajudou muito com que Dubai tivesse saltos, né, em termos de desenvolvimento. E havia muita visão, né? Quiseram aumentar o porto, entendiam que tinham algumas coisas que aconteciam em outros lugares do mundo que ajudavam Dubai a crescer. Por exemplo, quando outros portos aumentaram os impostos, eles aproveitaram para se posicionar como um porto com impostos baixíssimos, praticamente zero. Então é interessante, né? O Sheikh Zayed e o Sheikh Rashid viraram amigos, que faz total sentido, porque eles tinham um modo de pensar muito parecido. Eles tinham um histórico muito bacana com suas famílias. E os dois líderes, eles amavam servir, amavam o país, eram intrigados pelo deserto, pela natureza. Eles acreditavam em abertura, em colaboração. Eles acreditavam em aprender o que tiver que aprender, mesmo se algo ainda não fosse conhecido. Acreditavam no impossível, né? Então eles sonhavam juntos.
pelo país tinham uma visão diferente de como talvez poderiam unificar o país. Conversavam bastante sobre como eles queriam que essa amizade e a junção entre as duas regiões fosse um exemplo para que mais regiões pudessem se juntar. E daí aconteceu um fato interessante. Para o final dos anos 60, o controle britânico da política externa e militar ia ser removido, ia ser descontinuado. Eles anunciaram que eles iam sair do Golfo até 1971. Abu Dhabi poderia virar um país, Dubai outro, ou Abu Dhabi e Dubai juntos poderiam virar um país, mas eles não pensavam assim. Eles pensavam em união e colaboração com várias outras regiões. E eles queriam juntar 9 regiões. Quais eram as 9 regiões que Sheikh Zayed e Sheikh Rashid acreditavam que podiam se juntar para fundar um país? Abu Dhabi e Dubai, naturalmente. Sharjah, Ajman, Al-Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah, Qatar e Bahrein. Se você gosta de história, se você gosta de conhecer o mundo, você deve conhecer alguns desses nomes, como Qatar, como Bahrein, que acabaram virando outros países. Mas, inicialmente, a ideia era juntar essas 9 regiões. E foram anos de conversas. O Sheikh Zayed, com a sua visão, com a sua sabedoria, guiava, explicando como que essas 9 regiões juntas poderiam ser mais poderosas. Tinha vários exemplos de coisas muito bacanas feitas em Dubai também, pelo Sheikh Rashid, pela sua família. Agora, vamos tentar se colocar nos pés dessas pessoas. Anos de conversas, anos de planos, várias coisas que pareciam que ia dar certo. Depois voltavam atrás, Qatar ia fazer parte, depois Qatar não ia fazer parte. Daí aconteciam fofocas e aconteciam conflitos, e daí vinha gente, falava que era impossível fazer esse país dar certo, como que ia juntar tudo isso, a colaboração não ia dar certo, ia só enfraquecer, não ia ser estável. Muita gente opinando contra. Porque, claro, cada uma dessas regiões tinha suas peculiaridades. Então se coloca no lugar, né, na fundação desse país. Anos e anos e mais anos de tentarem juntar sonhos, de tentarem lidar com erros, com desavenças. Imagina as emoções desses encontros. E diante de uma oportunidade histórica de tentar criar um país no mundo árabe diferente. Né? Se você para pensar, era um país concebido por união genuína, não por linhas arbitrárias desenhadas num mapa, né? Era um país concebido pela habilidade desses líderes de encontrarem algo em comum, não forçarem algo, pela vontade comum de criarem um bom futuro para suas pessoas, para o seu povo, e que não queria saber, né, de divisão étnica, de divisão religiosa, queria se juntar para fazer um país diferente. Então se formou um país que é uma federação desses 7 reinos, desses 7 sheikdoms, né, regiões lideradas por sheiks. Se formou um Conselho Supremo Federal, que elege presidente, primeiro-ministro, mas de uma forma bem prática, né, de forma praticamente automática, por mais que se renova a cada 5 anos, desde que foi fundado o país. O presidente do país é o Sheik de Abu Dhabi e o primeiro-ministro do país é o Sheik de Dubai. Então, em 1971, Emirados Árabes Unidos é fundado. Eles acreditam que uma boa administração pode fazer a nação prosperar. Eles acreditam em autorresponsabilidade. Eles acreditam em autonomia, né, com responsabilidade. E eles já começam tocando o país com a visão muito clara de como deveriam ser usados os recursos. Então, muito investimento em infraestrutura, lembra, a gente está falando de um deserto. Então, infraestrutura básica para melhor distribuição de água, eletricidade, transporte, escolas, hospitais. Eles fazem toda uma estratégia junto a terras, né, e subsídios para que todo mundo faça parte daquela região, mesmo se sentindo dono das terras também.
Eles criam um plano estratégico de 5 anos, a gente vai falar muito sobre a forma como a visão deles vem junto com diversos planos, e nesse plano tem desenvolvimento de pontes, de ruas, de portos, de casas, de aeroportos, né? Existe uma preocupação muito grande de não depender do petróleo, claro que eles sabem que esse é um problema, né? E decidem que vão dar terras para cada uma das pessoas do país. Cada um ganha 4 pedaços de terra, né? E essa oportunidade de fazer parte da construção do país. Então esse amor pela terra, esse amor pelos outros que os sheiks tinham, foi rapidamente distribuído para que todos se sentissem donos também. E eles acreditavam que o bem-estar, o conforto das pessoas, de cada cidadão, mas também de cada pessoa que fosse visitar ou morar no país era importante. Eles estavam escolhendo paz acima de guerra, estavam escolhendo colaboração, estavam escolhendo acreditar, estavam escolhendo amor acima de medo. E acreditavam que era possível criar uma maneira de administrar o governo muito baseada nas melhores práticas do setor privado, gastando dinheiro de maneira eficaz e desenvolvendo líderes através de habilidades do mundo privado, mas aplicado no mundo público, né? Então, é bem interessante os pilares que eles trouxeram, né, de competição justa, de igualdade, de abrir o espaço para quem é criativo. Tudo isso ajudou muito a desenvolver a região. E eles sempre olhavam muito mais para pontos que fossem uni-los do que pontos que fossem dividi-los. Não é fácil, né? São 7 sheiktons trabalhando juntos. E a gente vai ver isso muito mais nas próximas aulas, mas honrar, valorizar a família, honrar, valorizar a educação, honrar, valorizar trabalho, tudo isso era muito importante para eles. E junta isso, essa sagacidade com dinheiro, uma visão muito à frente do seu tempo, né? De como cuidar de dinheiro, junto a esse sonho de passar para as próximas gerações tudo que foi feito. E o país começou de forma muito diferente, a ponto que até mesmo o sheik era chamado Founding Father, o fundador pai, e a esposa Founding Mother, a mãe fundadora, já super conectada com atividades sociais, atividades humanitárias, pensar em desenvolver a nação também pelo lugar da mulher, pelos direitos da mulher. Em 1973, estabeleceram uma associação para desenvolvimento da mulher em Abu Dhabi, pensavam em crianças, pensavam em família, e isso é interessante, né? Um governo que toma para si tudo isso. É como se fosse papel do governo pavimentar caminhos para que cada uma das suas pessoas pudessem desenvolver seus sonhos. Nas próximas aulas a gente vai falar muito de liderança, de serviço, de cases, de como eles conseguiram colocar essa visão para funcionar, exemplos que fizeram com que o que era apenas planos virassem realmente uma realidade. Mas agora basta ver as mudanças em termos de crescimento e impacto, né? Em 1960 eram menos de 100 mil pessoas nessas regiões. Agora são cerca de 10 milhões de pessoas. Um crescimento muito grande. Educação, né? Muita gente lá no passado não lia, não escrevia. Agora o analfabetismo é praticamente zero. Por mais que o petróleo tenha um papel grande ainda, eles conseguiram criar novos formatos, novas maneiras de crescer como país, novas maneiras de diversificar a economia. Virou um hub global, né? Virou um centro de turismo, virou um centro de exportação. Eles atraíram os melhores. O papel do governo, inclusive, é entendido, né, como um papel muito mais amplo do que em alguns outros países. Eles têm o Ministério da Felicidade, o Ministério da Juventude, o Ministério da Tolerância. Eles realmente abriram o país de uma forma a atrair os melhores do mundo. Mais de 80% da população dos Emirados Árabes Unidos são de estrangeiros. E eles fizeram todos se sentirem à vontade. Eles tratam cada pessoa como uma alma especial. E, inclusive, todas as religiões são bem-vindas. É um país muito, muito interessante. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, é um dos top 10 países em relação
a produto interno bruto, renda per capita de $70 mil, cerca de $70 mil. Abu Dhabi, em 50 anos, cresceu mais de 100 vezes em população. E todo mundo no deserto no passado, né? Mas hoje em dia, 85% de população urbana. Quer dizer que eles criaram cidades em cima do deserto. E isso se mistura, né? Essas cidades modernas, rápidas, abertas, com ainda um deserto calmo, tradicional. A gente vai falar bastante disso também. E é muito impressionante, porque eles conseguiram, ao longo dessas décadas, desses quase 5 décadas de país, deixar muito claro e muito ativo que novas gerações e que pessoas entendessem o quanto os líderes lutaram para criar uma sociedade diferente assim. A ponto de que até agora, que por exemplo, Sheikh Zayed, Sheikh Rashid, eles já faleceram, mas eles sobrevivem. Eles conseguiram manter o espírito muito vivo. A população local e também a população não local, que tem muita gratidão pela forma como as coisas são no país, mas principalmente a população local, que é Emirati, que se sente realmente como descendência desses líderes, eles transbordam de orgulho pelo que foi feito. Eles sabem que foi com muita dedicação e com uma escolha de trazer para o seu povo tudo que poderia ser apenas dos líderes, que o país virou o que virou. E isso é muito impressionante, né? Você conseguir pegar aquelas características, que eram características especiais, até mesmo para líderes, em 1971, e conseguir estampar essas características nas pessoas, né? Em cada uma das pessoas, entendendo o quão especial foi o que eles criaram. E é bem interessante, né? Eles falam que tem 2 tipos de pessoas: aqueles que vivem a vida e aqueles que dão suas vidas. E os líderes naquela região realmente querem servir, querem fazer a diferença para o seu povo. É algo muito, muito único mesmo. Assim, você tem que ir lá, trabalhar com eles, viver com eles, entender o que isso causa. A maneira como eles administraram essa união é impressionante, muito focada em amor, em ganhar o coração das pessoas. O próprio Sheikh Zayed começou a fundação ganhando os 6 corações dos outros sheiks, né? E eles tentam resolver disputas nos outros países vizinhos, que às vezes não são nada simples. Eles têm coragem de se impor, de se posicionar. Eles são modestos e com isso cativa muito também as pessoas mais jovens. Eles são muito generosos e com isso também cativam as pessoas e têm uma criatividade e imaginação incríveis. E é muito bacana a forma como eles mantêm esse espírito ativo. Por exemplo, todo ano, no dia do falecimento do Sheikh Zayed, eles transformaram esse dia numa causa. Então se chama Zayed Humanitarian Work Day, Dia do Trabalho Humanitário, e é celebrado pelas pessoas e pelas instituições para lançar iniciativas que possam ajudar pessoas que precisem, doando. E assim, conseguindo espalhar amor, conseguindo espalhar progresso, tanto por diversas regiões dentro do país, quanto por outras regiões ao redor do mundo todo. Essa é a história da fundação dos Emirados Árabes Unidos, uma história que começou com uma união praticamente impossível e uma história que é relembrada a todos os tempos, porque para os líderes é extremamente importante que geração após geração entenda o quanto foi difícil conseguir criar uma sociedade que coloque o povo à frente, coloque a paz à frente, coloque o progresso à frente, que não tenha medo de inovar. E eles acreditam que ao recontar essas histórias, ao manter vivas essas histórias, o país continue sempre na prosperidade. Nas próximas aulas a gente vai entrar em muito mais exemplos de liderança, de serviço, de fé, de modernidade, de visão, de positivismo. E daí vai ficar ainda mais claro como essa visão de 1971
acabou virando uma realidade e o país acabou virando um dos mais prósperos do mundo.